Ainda existe ética no jornalismo profissional brasileiro. E o âncora da CNN, William Vac, é a prova viva disso. Esse vídeo é para falar sobre isso. Roda a vinheta. Na última segunda-feira, o William Vac fez mais uma da série de entrevistas com presidenciáveis, dessa vez com Luiz Inácio Lula da Silva. Fez perguntas concisas, objetivas, curtas e que deixaram o Lula completamente desconcertado. Eu não sei se você sabe, mas existe um código de ética no jornalismo brasileiro. Está aí para qualquer pessoa ver, pesquisa no Google, vale conhecer. E eu quero falar especificamente sobre o artigo 9º desse código. Esse artigo fala sobre os deveres e responsabilidades que um jornalista tem na nossa sociedade. 1. Divulgar todos os fatos que sejam de interesse público. 2. Lutar pela liberdade de pensamento e expressão. 3. Defender o livre exercício da profissão. 4. Valorizar, honrar e dignificar a profissão. 5. Opor-se ao arbítrio. 6. Combater e denunciar todas as formas de corrupção. E 7. Representar o direito à privacidade do cidadão. E na entrevista ele soube considerar todos os pontos aqui levantados e fazer perguntas objetivas, concisas, que trouxessem o interesse público na boca do candidato. Sem ofensas, sem bajulações, com firmeza, imparcialidade e objetividade. E não interrompeu o candidato nenhuma vez. Dá uma olhada nesse trecho específico e veja a verdadeira aula que o William Vac nos deu. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me deu os números. Não dá, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever para lhe mostrar. O que eu quero descrever e a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. E os brochonaram? Estão contentes de ver o Lula apanhar ou felizes de ver que o mito fugiu até da entrevista do William Vac? O que ele soube fazer muito bem, que a maioria não consegue, foi deixar os seus interesses pessoais de lado e trazer fatos concretos, assuntos relevantes da vida do candidato e fazê-lo falar sobre aquilo que ele não queria falar. Como eu disse, sem nenhuma torcida e nem aqueles chavões que a gente vê sempre, que no fundo, quando a gente olha para o entrevistador, já sabe até o que ele vai perguntar. E nessa época extremada que a gente está vivendo, ele realmente aguça a nossa curiosidade, querendo entender de que lado ele está, afinal. Mas justamente ele busca estar com os fatos, com o jornalismo, que é como tem que ser. E se esse vídeo chegar até você, William Vac, eu quero dizer que você me representa. Precisamos de mais WW no jornalismo brasileiro. Parabéns.